Vamos lá, minha gente. Hoje vamos tratar das últimas decisões da nova gestão do Chelsea. A primeira parte do vídeo vai tratar da primeira grande decisão, que foi a demissão do técnico Thomas Tuchel, e depois, a segunda parte, vai falar sobre a chegada de Graham Potter. E para me livrar logo das piadinhas, o grande desafio dele é transportar as táticas do quadribol para o futebol. Lembrando que eu também agradeço muito se você puder e quiser deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e principalmente eu me alegro com a sua satisfação. Foram pouco mais de 18 meses, pouco mais de um ano e meio do técnico Thomas Tuchel à frente desse Chelsea. Conquistou, claro, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes, a Supercopa da Europa, chegou a 3 finais de Copas Nacionais e na Premier League coletou uma quarta e uma terceira colocações. Ou seja, em termos de resultados em competições, a passagem de Thomas Tuchel pelo Chelsea foi muito boa. Mas é claro que houve uma queda nesses resultados, uma queda nesse rendimento, principalmente quando a gente olha para esse comecinho de temporada, mas não só ele, né? O ano de 2022 de Tuchel no Chelsea não é tão bom. Mas é importante a gente lembrar que no primeiro semestre especialmente, quando o clube não tinha nenhuma liderança ativa, o Tuchel foi um excelente porta-voz do Chelsea, em meio a uma situação muito delicada e única de uma questão geopolítica, e mesmo dentro desse contexto ele conseguiu levar o time a 2 finais de Copas Nacionais, ambas perdidas em disputa de pênaltis, e a terceira colocação da Premier League. Na atual temporada foram 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A última na terça-feira para o Dinamo de Zagreb na Croácia foi o 100º e último jogo do técnico Thomas Tuchel e o 100º dia da nova gestão à frente do clube. Em meio a essas marcas redondas, em meio a essa coincidência de marcas de técnico e gestão, acabou essa relação. E quem acompanha mais atentamente o Chelsea aqui na Inglaterra traz indicações de que os resultados dentro de campo não foram a grande motivação para que o técnico fosse demitido. O principal motivo foram as tensões entre a nova gestão e o treinador, que desde a chegada de Todd Boehly e companhia foi mais do que um treinador. É bom a gente lembrar que a Marina, que era diretora esportiva da era Abramovich, ela saiu junto com o antigo dono do Chelsea e a posição de diretor esportivo até agora não foi preenchida. Ela acabou sendo dividida entre o novo dono Todd Boehly e o técnico Thomas Tuchel. Então, essa dinâmica pode ter colaborado bastante para a escalada dessa tensão. Imagina você como treinador ter que, em vez de responder ao diretor esportivo sobre análise de mercado, você responde ao dono do clube e, no fim das contas, ao seu principal chefe. Então, uma discordância que poderia ser um pouco mais parte do negócio entre diretor esportivo e treinador acaba sendo uma discordância um pouco esquisita entre chefe e empregado. E foram essas dinâmicas que ajudaram a azedar essa relação de fato, e a principal discordância entre tantos nomes que o Chelsea analisou nesse mercado foi o de Cristiano Ronaldo. O Todd Boehly queria muito contratar o jogador que estava disponível no mercado e o Thomas Tuchel não quis de jeito nenhum. No fim das contas, a palavra do treinador foi a que bateu o martelo. De acordo com o site The Athletic, o Todd Boehly, numa reunião entre representantes de clubes da Premier League, definiu essas relações sobre a análise de mercado com o Thomas Tuchel como um pesadelo. Isso já dá o tom da corrosão que já tinha tomado conta desse relacionamento. E também, de acordo com parte da mídia inglesa, a lista inicial de nomes pedidos pelo técnico Thomas Tuchel no início dessa dinâmica com o Boehly tinha nomes como De Ligt, Rafinha, De Jong e Kimpembe. Nenhum deles veio. O que não quer dizer que nenhum nome veio em geral, né? Na verdade, foi exatamente o contrário. O Chelsea foi o maior comprador desta janela de transferências, o maior gastador. Foram mais de 250 milhões de libras investidos. Talvez a compra mais controversa tenha sido gastar 63 milhões em Cucurella, jogador que agora vai reencontrar o antigo treinador. E aí a gente chega ao ponto central, pelo menos na minha opinião. Logo no segundo mês de temporada, essa gestão demite não só o treinador que trouxe troféus relevantes recentemente para o clube, mas também o diretor esportivo interino que trouxe tantos jogadores para jogar no time dele. Então a operação do Chelsea não foi uma operação de um clube mais organizado, que tem uma diretoria esportiva que, independentemente do treinador mais ou menos, tem uma filosofia de trazer jogadores que passam também pelo crivo do treinador, mas não somente. No caso do Chelsea, esses jogadores passaram principalmente pelo crivo
do técnico que agora foi demitido com 7 jogos. Então assim, você pode concordar com a demissão do técnico Thomas Tuchel, mas eu acho difícil você concordar com o timing dessa decisão. Se o Bowley tivesse chegado e já demitido o Tuchel de cara porque queria fazer uma limpa no Chelsea, ok, certamente teria sido um timing melhor. E não foi só na porta de chegada que a influência do Thomas Tuchel foi central. Também na porta de saída, jogadores como Lukaku e Timo Werner saíram principalmente por conta de uma relação bastante corroída com o técnico alemão. Cacete, chuvarada. E na porta de entrada, acho que o nome que melhor ilustra esse timing errado é o de Aubameyang, que celebrava a reunião com o treinador que teve no Borussia Dortmund, e essa reunião durou dentro de campo apenas 59 minutos. Então a nova gestão do Chelsea agora completa 3 saídas bastante significativas. A Marina, que era apontada como uma das melhores negociadoras no mercado europeu. O Petr Cech, ídolo dentro de campo e ainda muito popular com os torcedores e com um trânsito muito interessante dentro do clube. E Thomas Tuchel, vencedor principalmente de uma improvável Liga dos Campeões. Praticamente qualquer resquício de Abramovich ficou no passado. E a nova era do Chelsea começa com o nome de Graham Potter. É um nome bastante interessante e, até certo ponto, pouco ortodoxo. O Potter tem 47 anos, nunca jogou ou treinou na primeira prateleira do futebol europeu. Ele se aposentou cedo dos gramados, cursou Ciências Sociais, foi diretor técnico na seleção feminina de Gana em 2007. E aí, em 2011, ele começa a carreira como treinador no futebol sueco. Ele chega em Brighton, depois de uma passagem no Swansea, em 2019. E aí ele ficou 3 temporadas no Brighton, as 3 dentro da Premier League. Na primeira temporada ele terminou na 15ª posição, na segunda na 16ª, e na temporada passada, que foi a grande temporada do Brighton com o Graham Potter, ele termina na 9ª colocação. Eu conheço um jornalista que conhece o Graham Potter há muito tempo, desde os tempos em que ele era jogador. E eu lembro dele me dizer, tem tempo isso, que o Potter era um exemplo muito raro de um cara que não tinha qualquer apreço pelos grandes holofotes do futebol. Então é esse perfil que chega a um dos clubes com um dos maiores holofotes do futebol. O Chelsea é uma grande panela de pressão. E a gente olha, por exemplo, para a duração do contrato do Chelsea com o Potter. 5 anos, uma duração superior a qualquer contrato assinado com treinadores da era Abramovich. Ou seja, é uma sugestão de que o projeto é a longo prazo. Entretanto, dos 14 treinadores contratados pelo Chelsea desde a chegada de Abramovich lá atrás, nenhum alcançou a marca dos 3 anos e 4 meses que o Potter teve em Brighton, ou seja, muito menos aos 5 anos que ele acaba de assinar com o Chelsea. Apenas José Mourinho, nas 2 passagens, ultrapassou a marca de 2 anos seguidos à frente do Chelsea. Tudo bem, era o Chelsea de Abramovich, mas o Chelsea de Bowley começa demitindo um treinador justamente a marca, ou uma das marcas, da gestão anterior. De qualquer maneira, eu acho que é uma opção interessante você trazer um nome fora daquela mesa de técnicos de alto escalão, né? É claro que praticamente nenhum deles está disponível no mercado, né? A gente pode pensar no Zidane ou no Pochettino. E o Chelsea foi para cima do Potter, algo que foi fechado na própria quarta-feira, no dia em que a demissão de Tuchel foi anunciada. E é uma rara chance de crescimento dentro da hierarquia da Premier League, né? As duas que eu consigo lembrar num retrospecto recente são Pochettino, que foi do Southampton para o Tottenham, e o Brendan Rodgers, um pouco mais lá atrás, que foi do Swansea para o Liverpool. E é bom lembrar, tá? A multa que o Chelsea paga ao Brighton por Potter e comissão técnica é de 22 milhões de libras, a maior multa já paga na história do futebol por um treinador, superando a que o Bayern de Munique pagou por Julian Nagelsmann. E por outra perspectiva, o Chelsea pagou por Potter e companhia mais do que o Brighton pagou por qualquer jogador na era Potter e companhia. Então vamos ver o que o Potter vai conseguir arrumar dentro desse Chelsea. O que seria um sucesso para ele já nessa temporada? É bom te lembrar que desde 2014 o Chelsea só passou das oitavas da Champions 2 vezes. E também foram 2 os troféus da Premier League que o clube conquistou nesse período. Então, repito, o que é um sucesso para um clube que tem esse histórico recente e que está apostando num recomeço, com um nome interessante, mas que não tem qualquer experiência nesse nível de futebol? Pessoalmente, eu gosto muito
do que o Chelsea está fazendo. Não gosto da demissão do Tuchel, mas eu gosto da chegada do Potter. Acho que dá para entender. Até porque o Brighton vinha sendo uma das equipes mais interessantes de você assistir dentro da Premier League. Acho que tirando os grandes nomes, ou até mesmo acima deles, os times mais legais de você assistir nos últimos tempos na Premier League vinham sendo o Brighton e o Brentford. Com o adiamento da rodada da Premier League neste fim de semana por conta do falecimento da rainha Elizabeth II, a estreia de Potter com o Chelsea deve ser na Liga dos Campeões na quarta-feira, recebendo o RB Salzburg em Stamford Bridge. Depois entra uma data FIFA, um tempo para ele treinar o time mesmo, claro, sem os principais jogadores que estarão com as respectivas seleções. E depois dessa data FIFA, ele vai ter 13 partidas entre 1º de outubro e 12 de novembro. Na verdade, 14, porque a gente vai ter que entender em que momento desse calendário já apertadíssimo a rodada desse fim de semana será realocada. Então é isso, rapaziada. Espero que tenha sido um vídeo relativamente satisfatório e que vocês tenham mais paciência comigo do que o Chelsea tem tradicionalmente com treinadores. Mas de coração eu desejo muita sorte ao Potter, porque seria bacana ver um nome como o dele tendo sucesso na primeira prateleira do futebol inglês. Abraços!